na consciência que minha esposa, amor, essa menina falou que o pai dela falou comigo há quase um ano atrás, e tu é minha agenda, tu que sabe dar nota das coisas. Ela, amor, tô sabendo não. Digo, mas tá bom, se tiver lugar na agenda aí, a gente vai, eu vou para esse negócio aí. Aí minha esposa fez, rapaz, eu acho que a tua agenda tá livre para esse domingo. Aí eu olhei, rapaz, tá livre. Aí eu já mandei uma mensagem para ela, fiz, eu vou. Depois eu perguntando, rapaz, mas eu vou para onde? Minha esposa me pergunta, amor, onde é essa igreja? Eu digo, amor, acho que é Bela Vista, bem pertinho de casa, perto do Castelão. Aí o pastor foi me buscar hoje, e eu vindo, passou das entradas, vindo. Eu falei, meu Deus do céu, não é Bela Vista não. Eu digo, pastor, onde é o bairro? Ele, meu irmão, é Boa Vista. Não é isso? É o contrário, né? É porque lá é Boa Vista que é Bela, tá vendo? Eu me confundo. Aí, quando eu chegar em casa, eu vou dizer, amor, não foi Boa Vista, foi Bela Vista. Mas ainda bem que foi bela, não foi feia, né? Então o que importa é isso, a vista tá boa. Mas o que falar depois de um louvor desse, o que falar depois de uma introdução dessa? Eu quero já agradecer, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Anderson, sou da AD Zona Sul, ali no Cambeba, e sou diretor da Jocum Cidade, que é uma missão internacional, e estamos em mais de 180 países aqui, como Jocum, e aqui em Fortaleza, a Jocum Cidade já se encontra há 7 anos, há 8 anos de atuação. A nossa atuação é uma atuação de conectar quem faz com quem está fazendo. Então, a gente não trabalha só. Normalmente, nós estamos nos bairros que são faccionados, levando a equipe de saúde, a equipe de beleza e também trabalhando na questão do social. Como eu sou enfermeira, minha esposa também é na área de social, nós fazemos um trabalho muito forte nisso. Nós queremos realmente, creio realmente, que Fortaleza será avivada e transformada pela palavra do Senhor. Aí você fala, pastor, por que o senhor pensa assim? Eu era pastor, comecei em 2002, faz 23 anos que eu estou em missões e no pastoreio, e pastoreando. Obrigado pela água, viu? E depois que eu trabalhei no sertão, até sem ser eu bebo água. E como estou falando, eu fiquei 15 anos no sertão do Ceará, pernambucano e paraibano, implantando igreja, fazendo trabalho social também nesses locais e evangelizando. Só que eu estava morando e pastoreando em Belo Horizonte, BH, em Minas. E lembro que de lá, desde 2002, eu sei onde eu vou morrer na China. Então eu já entendo isso, eu sei que meu chamado é para lá e venho me preparando para esse local. E pastoreando em Minas, em Belo Horizonte, eu pensei que de lá eu já ia. E só que homem de Deus, profeta de Deus também lava a louça, diga amém. Homem de Deus lava a louça. Cadê as esposas? Cadê as esposas? Levanta a mão, as esposas. Seu marido está do seu lado? Aponta para ele com o dedo de profeta e diga, homem de Deus, lava a louça. E banheiro também. As mulheres amam isso aí, né? E lavando louça, e o que eu faço? Depois que a família vai dormir, dá aquele sossego, e eu percebo que a louça ficou do jantar, eu já entendo que é minha, né? Eu cheguei em casa, a louça está lá, eu fiz, meu Deus, Jesus não me livrou, agora é minha isso aqui. Eu vou lavando louça. E lavando louça, Deus falou, eu vou te mandar embora daqui. Só que a igreja já estava no ambiente, a igreja lá, a Power Church, estava num número bom, de 400 a 500 pessoas, e a maioria jovem, e eu estava naquela fase que eu só pregava porque era pastor, porque todo mundo já fazia tudo, né? E essa parte é muito boa, eu não me preocupava com nada, do estacionamento, né? Eu sempre falo isso, né? Do estacionamento, a pregação, eu só pregava porque eu sabia, como pastor presidente, eu tinha que pregar, mas já estava andando tranquilamente. Então, por isso eu pensei que de lá eu ia para a China. E chegando nessa época de lavar a louça e Deus falar comigo, eu falei, Deus, para onde eu vou? Deus falou comigo assim, você vai agora voltar para o Nordeste. Só que no Nordeste, eu já passei muito tempo aqui, eu conheço muito bem o Nordeste, cada missão. E eu falei, mas Senhor, por que eu vou para o Nordeste? E Deus falou comigo antes, eu vou fazer um avivamento no Brasil. Como foi aqui em BH, com a Lagoinha, eu vou fazer um avivamento no Brasil. E eu vou começar pelo Nordeste. Você entendeu isso? Vocês estão cantando e louvando aqui, coisa que Deus já está falando há muitos anos atrás, que vai acontecer novamente um avivamento no Brasil através do Nordeste. Só que quando eu estava orando e perguntando, Senhor, o Nordeste é muito grande.
Gente, quem está falando com você é um pastor experiente, de 23 anos de ministério, que está pastoreando uma igreja sólida. Eu não sou nenhum aventureiro, então toda mudança minha é com responsabilidade, é planejado. E quando eu orei ao Senhor, tá bom, o Nordeste é muito grande, para onde eu vou então? Podia ser para Recife, minha terra natal. João Pessoa, a terra natal da minha esposa. Porque eu sou um pernambucano que casou com a paraibana e tem 2 filhos cearenses. Os meus filhos nasceram em Barbalha, né? E orando, e você falou, não, eu quero que você agora vá para Fortaleza, porque é de lá que eu vou começar. Então é nessa palavra, em menos de 2 meses, eu dei tudo o que eu tinha lá. Os missionários ricos, que eu chamo, que é minha esposa e meus 2 filhos, vieram de avião para Recife, e eu vim num Siena, cheio de roupa, até um cachorro trouxe lá no meio. Vim embora, porque quando Deus fala, todo medo vai embora. Quando Deus fala, a convicção vem. Então, quando Deus falou, eu estou aqui debaixo de uma palavra que o avivamento acontecerá no Brasil, através do Nordeste, começando por Fortaleza. Agora, acabamos de fazer o Aviva Fortaleza, mês passado, onde juntamos 45 igrejas. Fizemos um evangelismo de grande porte em Messejana, Conjunto Ceará e Barra do Ceará. Em locais que, para levar o palco, eu tive que conversar com os donos do local, se é que você me entende. Aonde eu tive que ir, o cara dizia assim, ó, pastor, o senhor pode fazer, mas as crianças que moram aqui não podem ir para lá. Eu estou falando da sua cidade. A sua cidade está sendo dominada pela facção, pelo crime. Mas você está sentado tranquilo, porque não mexeu com você ainda. O que você tem feito para mudar essa realidade aqui em Fortaleza? A cidade é sua, não é minha. Mas eu estou aqui. E agora eu sou cearense. Eu sou de Fortaleza. E coisas vão acontecer, porque é debaixo dessa palavra que nós estamos aqui. Deus vai trazer um avivamento para o Brasil através de Fortaleza. E a sua igreja está nos planos de Deus para Fortaleza. Agora a pergunta é, você está entendendo os planos de Deus para Fortaleza? Ou você pensa, gente, nós temos que ter uma visão macro. Perdão, Senhor, vamos lá. Eu quero que você entenda que não é só a rua, não é mais só o bairro. O que Deus está falando com a Igreja Juliana aqui nesse local é cidade, é nações, é Brasil. Aqui vai sair missionário para as nações. Eu creio que daqui vai sair pessoas que vão influenciar na política, na parte de empresários, na parte da educação, da saúde. Nós temos que começar a se envolver com as áreas de influência da cidade. Evangelizar, sim. Sair para o evangelismo, sim. Mas entenda uma coisa, se você não ocupar as cadeiras de autoridade, o inferno vai ocupar. Se o povo de Deus, que os filhos de Deus não ocuparem as áreas de autoridade de uma cidade, quem vai dominar é o inferno. Por isso que às vezes a nossa política está de mal a pior. Por quê? Porque os filhos de Deus não estão mais nele. Por isso que a nossa saúde está acabando. Por quê? Porque hoje ministro da saúde, secretário da saúde não é crente. É um filho do diabo. A nossa educação, o que estão fazendo com as nossas escolas de fundamentais 1 e 2, querendo ensinar gêneros que não existem para nossas crianças. Faculdade, eu estou num filho agora que ele quer fazer TI, ele quer fazer engenharia da computação. Eu estou escolhendo qual a faculdade que ele vai fazer e eu estou pensando em mandar ele para fora, porque eu não quero que ele seja educado pelo Brasil. Porque hoje você manda seu filho, ele não sai um profissional, ele sai um militante, indo contra a autoridade, indo contra a família. Aí você diz, hoje nós não podemos mais andar tranquilamente. Hoje você anda na rua com medo de tudo. Eu quero que você entenda que tem pessoas boas sim, ainda existe pastor sério sim. Essa conversa, o que é que estão querendo fazer agora? Gente, não tem nada a ver com a mensagem, botou entrando nisso aqui. Estão querendo destruir a imagem de autoridade. Professor, polícia, governo,
querem destruir mais a autoridade de pastores, de pai, de mãe. E nós vamos fazer o quê? Olhar para isso? Olhar para essa destruição familiar, destruição de cadeia de autoridade? Hoje, a coisa mais difícil é um filho agora dar benção à mãe, benção ao pai. Ó, beijar a mão. Meus filhos fazem isso. Benção, pai, Deus abençoe. Benção na frente de qualquer pessoa. Porque, na verdade, nós estamos entregando a autoridade a não mais os filhos de Deus. Aí você entende quando Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Você entende a preocupação de Paulo aqui com Timóteo. Porque Paulo, no versículo 6, 7 e 8, ele já está dizendo, eu estou indo embora. Eu estou morrendo. Ó, no versículo 6 fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo, aquele que foi o desbravador, aquele que foi um dos apóstolos muito forte, muito consciente, de uma cultura muito inteligente, ele começa a ensinar, a levantar líderes, porque Paulo era um implantador de igreja, ele implantava e daqui a pouco ele mandava um cara ser líder. Aí está chegando para Timóteo, que era conhecido como um dos seus filhos amados. Aí ele diz, eu estou indo embora, eu estou sendo entregue como uma aspersão. O que era isso? Que sacrifício era esse? É o último sacrifício do dia. Você entende? Sabiam disso? É o último sacrifício do dia. O povo ia fazendo sacrifício o dia todo no tabernáculo. Sacrifício. Aí o sacerdote, no final do dia, ele vinha e fazia o último sacrifício. Era aquele que lavava o altar, que é esse sacrifício de aspersão. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, agora o meu sangue vai ser entregue para limpar o caminho, limpar o altar, que Timóteo, você vai andar. Que Timóteo, você agora vai gerar novos sacrifícios para adoração ao meu Pai. Vê que poderoso. Então, quando você lê a Bíblia e você entende o contexto, você vê o poder que é a palavra de Deus. Só que em 2 Timóteo, capítulo 14, versículo 2, diz assim, que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, porque virá tempo. Aí você me observe esse versículo e se tem alguma coisa a ver com o nosso tempo, tá bom? Porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Nem jornal temos mais, né? Eu sou do tempo que eu ia para bancar, para... Não, aquele local que vende jornal? Hã? Ó, os idosos falando, tá vendo? As bancas, né? Então, olha lá. Porque virá tempo e que não suportarão a sã doutrina. Sabe o que é isso? É a pessoa pregando e o cara assim, ó. Por quê? A sã doutrina. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, o povo não quer mais uma palavra séria. O povo não quer mais ouvir a Bíblia. O povo quer que a pessoa venha aqui, faça uma reza, diga em latim o que tem que fazer, pão, levino. E aí a pessoa volta para cá, não, já fiz minha parte, já fui na igreja. Não, querido, vida com Jesus é diário. Vida com Jesus não é só domingo, não. Não é só quando eu vou no culto, não. Eu vou juntando o meu pecado, aí eu vou no culto de domingo e libero tudo o que eu fiz. Porque segunda agora eu estou liberado para pecar de novo. Não. Vida com Jesus é todo dia. Vida com Jesus é seriedade. Vida com Jesus é entrega de corpo, alma e espírito. E dizer, não vivo mais eu, mas vivo como tu queres. Porque Cristo agora vive em mim. Mas o que ele fala? Porque virá um tempo. Eu acho que já chegou. Virá um tempo. Timóteo, virá um tempo. Filho amado, virá um tempo. Igreja do Senhor, virá um tempo. E que não suportarão mais a sã doutrina.
Ou seja, eles não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. Eles não vão querer mais saber de Deus. Eles não vão querer mais saber o que é certo, porque cada um vai ter a sua verdade, cada um vai ter a sua vontade, cada um vai ter o seu gosto, cada um vai querer viver como quer. Mas, tendo coceira nos ouvidos, a verdade incomoda. Meu Deus. Não, ouvi isso, não. Quem é esse aí para falar da criação do meu filho? Não. Quem é esse para dizer quem é o governo? Não. Quem é esse para dizer como tem que fazer? Não, coceira no ouvido. Não consegue ouvir. Mas o pior é isso aqui, Amontoarão para si. O que é isso? Eu vou escolher os tipos de doutores que eu quero para falar para mim. Ou seja, o que é isso? YouTube. Eu escolho a pregação que eu gosto. Não, bota fulano porque eu gosto da pregação dele. Não, filho, pregação não é gostar, não. Pregação é ouvir. Eu não ouço o que eu gosto, porque eu ouço a palavra. Eu ouço o que eu preciso. E muitas vezes o que eu preciso é o que eu não gosto. Quem aqui já tomou um remédio ruim, mas precisava? E se foi igual minha avó, que um dia eu estava tossindo e ela me deu um remédio de ouvido? Pensa um negócio ruim, é remédio de ouvido? Eu já experimentei. Minha mãe está com câncer terminal agora. Ela hoje está se internando para amanhã fazer uma cirurgia, a biópsia e tirar o dreno do líquido que está no pulmão dela. Está muito avançado. Ela não queria ir para o hospital. Ela não queria tomar o remédio. E olha que minha mãe é médica. Ela entende muito bem isso. Mas ela não queria. Mas ela precisava? Sim ou não? A gente tem que tomar porque precisamos. A palavra de Deus eu ouço porque eu preciso. A palavra de Deus eu ouço porque eu tenho uma necessidade existencial de ter essa palavra em meu coração. A palavra de Deus não é local para um ouvido de coceira. A palavra de Deus não é um local para simplesmente não poder mais suportar a sã doutrina, porque eles vão montuar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Por isso hoje eu pago 20 mil e batizo alguém. Por isso hoje os pregadores que estão na fama agora é aqueles pregadores de tchuc-tchuc, ursinhos carinhosos, que vai dar um travesseiro para você deitar. Querido, o evangelho é cruz. O evangelho é negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Não existe outro evangelho. Esse evangelho, você vai prosperar. É lógico que eu vou. Que o seu casamento vai dar certo. É lógico que vai. Que a sua família será perfeita. Isso é mentira, no máximo madura, perfeita não. Mas a pregação do evangelho é: negue-se. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Jesus não vai fazer como você quer. A igreja não anda como você quer. É você que diz assim: Senhor, eu submeto a minha vida à tua palavra. E é ela que conduz o meu dia. É ela que diz como eu trato meus filhos. É quem? A palavra. É ela que diz como eu trato a minha esposa. Não é a minha experiência, não é como meu pai me ensinou, não é como meus amigos na rua me ensinaram. Quem diz como eu trato a minha esposa é a tua palavra. Quem diz que tipo de cidadão eu sou, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu dou cesta básica, não é porque eu pago meus impostos. Quem diz que o tipo de cidadão que eu tenho que ser é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para meus pés. A tua palavra é a minha bússola que me dá a orientação. A tua palavra é o meu prumo que diz como está a minha vida. Mas aí ele fala: e desviarão os ouvidos da verdade. A gente não quer a verdade. A gente quer aquilo que concordamos. A gente não quer a verdade.
A gente quer aquilo que concordamos. A gente não quer a verdade. Nós queremos aquilo que concordamos. A gente não quer a verdade. A gente quer aquilo que conforta nosso coração. A gente quer aquilo que diz como... Na verdade, eu que digo como a verdade tem que fazer. A gente não quer a verdade. A gente quer o que a nossa concupiscência, o que os nossos desejos diz. Coisas simples. Jovem de Deus casa com menina de Deus. Mas o cara gostou da menina que não é de Deus. O que é que ele diz? Ela vai se converter. Eu vou orar. Na verdade, não quer a verdade. A gente quer adaptar a verdade para aquilo que queremos. Quais são as verdades que você tem adaptado na sua vida? Verdade adaptada é mentira. 99 de verdade é mentira. O que você tem enganado no seu coração como mentira, pensando que é uma verdade? Ou como uma verdade sendo mentira? E aí, depois desse quadro todo, entendendo o público que Timóteo ia encontrar, o público que Timóteo estava sendo lançado a pastorear, a pregar, a desenvolver o seu ministério, Paulo começa a dizer, o público é esse. Não parece o nosso hoje? Mas eu não vou estar com você, porque eu já estou indo embora. Aí no versículo 2, que é nesse versículo que eu vou basear minha mensagem nessa noite, porque eu quero falar sobre pregar a palavra em todo o tempo. Ele fala assim em 2 Timóteo 4, 2, diz assim: que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Querido, a primeira coisa que temos que entender nesse contexto é que Paulo escreve essa carta já perto do seu fim, preso em Roma, sabendo que suas horas se aproximavam. Ele falava com urgência, com o pai espiritual, dando as últimas instruções ao jovem Timóteo. Então aqui Paulo está dando sua última instrução para Timóteo. É como se soubesse, como um pai que ia morrer agora. Imagine você perto de morrer, em cima de uma cama. Aí você chama sua esposa, seus filhos, para dar a última mensagem. O que você ia falar? Amor, paga a conta de luz, viu? Amor, olha, o financiamento do carro, tu não esquece de pagar, não. Tu ia falar sobre isso? Amor, tu viu o jogo do Corinthians, perdeu de novo para o São Paulo, misericórdia, e porque Deus é fiel. Tu ia falar sobre isso? Se você estivesse no último momento com uma pessoa, um parente querido seu, o que você falaria? Aquilo que é importante. Porque eu sabia que é minha última fala. E ele fala, pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. Paulo não manda pregar opiniões, tradições ou experiência. Ele diz, pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. Paulo não manda a centralidade da Escritura. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, a palavra é viva e eficaz, ou seja, a palavra era ontem, é hoje e será sempre a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a diferença, pastor? Porque quando eu digo contém, a Bíblia contém a palavra de Deus, eu posso dizer que tem parte da Bíblia que não é a palavra de Deus. Então fica opcional, ouvir ou não. Deus vai cobrar o que você sabe dele? Sim. Mas Deus vai te cobrar a Bíblia toda? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você não conhece a Bíblia toda. Então ele seria o quê? Injusto. Mas a Bíblia me ensina que aquilo que eu conheço da palavra, eu serei cobrado. Pode mentir? E por que você mente?
Pode olhar para uma menina impuramente, e por que você olha? Pode se envolver com más companhias, e por que você se envolve? Pode se vestir com vulgaridade, e por que você se veste? Você será cobrado daquilo que você sabe. Ei, eu gosto desse silêncio. Eu gosto, vou até beber água. Eu gosto desse silêncio. Lembre-se que a palavra de Deus dá coceira, viu? Daqui a pouco você fica endemoniado, não se preocupe não. Misericórdia, né? O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós estamos aqui para ser uma igreja que prega a palavra, mesmo que esvazie a casa, mesmo que só fique a família pastoral. Nunca negocie a palavra de Deus. A palavra é viva e ela é eficaz. É a única base de segurança para a transformação. Em Romanos 10:17, a gente vê isso. A palavra é a única base que transforma o homem. O que transforma o homem não é os amigos. O que transforma o homem não são rituais. O que transforma o homem é a palavra de Deus. Hoje eu pastoreio há 23 anos. Infelizmente eu não nasci crente. Eu vim de uma família disfuncional. Meu pai foi morto pela amante dele, porque meu pai era taxista e cada paralelo tinha uma família. Minha mãe teve que criar 3 filhos sozinha, saindo de plantão para plantão. E a gente lá em casa teve que trabalhar cedo, 13 anos. A minha mão já era cheia de calo, porque eu quebrava pedra para fazer brita. E aí a gente vem se envolvendo com bobagem, porque quando você não tem um pai, quando você não tem alguém que lhe instrua, você vai se envolvendo com aquele que está perto. Ou seja, o meu espelho é quem está perto. E perto de mim só havia o tráfico, assassinato, criminalidade, cachaça. Para a minha cabeça, ser homem era ter várias mulheres, ser mulherengo. Porque todo homem da casa dos meus pais era mulherengo e bêbado, alcoólatra. Da família da minha mãe, a maioria era o quê? Divorciada e criava os filhos sozinha. Ou seja, essas perseguições espirituais tinham na minha família. Mas quando eu me converto a Cristo Jesus e conheço a palavra dele, digo, agora eu vou viver essa palavra, eu fui liberto. Porque o que liberta o homem é a palavra de Deus, não é clínica de recuperação. O que liberta o homem do pecado ainda é a palavra de Deus e sempre será. Então eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei como está sua família. Jovens, eu não sei como está o seu altar. Porque na igreja todo mundo é crente, até o diabo. O importante é daqui para fora. Como você é em casa. Quem você é quando ninguém está vendo você. Porque às vezes você está aqui e a sua mente já está sendo entrega, escravizada pelo diabo. Mas quando a palavra de Deus entra na vida do homem, ele é transformado de dentro para fora eternamente. Por isso Paulo fala, Timóteo, pregue a palavra. Ah, Senhor, eles não querem, pregue a palavra. Eles estão com o ouvido coçando, pregue a palavra. Eles estão vindo com várias fórmulas, doutores, pregue a palavra. Então o maior conselho de Paulo para Timóteo é, pregue a palavra. Deve ser o centro de qualquer ministério. Não existe ministério que fique de pé sem a palavra de Deus. Não existe família que fique de pé sem a palavra de Deus. Não tem casamento que fique de pé sem a palavra. Enquanto a palavra de Deus não entrar no seu casamento, tudo vai ser personagem. Tudo vai ser um enfeite. E na primeira pressão, cai. Hoje o Brasil é o 3º país que mais divorcia no mundo. Fortaleza é a 2ª cidade que mais é cometido suicídio no Brasil. Fortaleza é a gente, misericórdia.
Fortaleza é a terceira cidade mais violenta do mundo. Tu sabe o que é isso? Por isso, esse conselho é mais atual do que tudo. Igreja do Senhor, pregue a palavra. O povo precisa da palavra, ou a família precisa da palavra. É da sã doutrina que nós precisamos. Por isso, pregadores, professores, cristãos em geral, devem ter compromisso com a Bíblia. Nada substitui o poder da palavra. Pode ter um louvor lindo. As meninas podem dançar mais do que o Circo de Solé. Pode ter gente caindo, pode ter cura, pessoas sendo ressuscitadas aqui nesse lugar. Mas se não tiver a palavra, é só enfeite. Nós não estamos aqui para chamar a atenção, mas se vir, venha por causa da palavra. Nós estamos aqui como igreja levantando a palavra de Deus dizendo, ou você se enquadra nessa palavra, ou tchau. Mas a palavra não vai se enquadrar a você. A palavra, a pregação do púlpito não pode ser para animar a quem está ouvindo. A pregação do púlpito tem que ser a palavra bíblica, reta, correta, diante de Deus. Sabe por que os homens estão se desviando, os homens de Deus? Porque estão ficando afastados da palavra. Como é que eu sou crente e nunca li a Bíblia toda? Outro silêncio. Como é que eu sei de tudo, sei falar de tudo, mas eu não sei textos bíblicos? Você pega esses adolescentes hoje, dá um celular, esse celular virou uma máquina, virou uma arma na mão desses meninos. Daqui a pouco eu penso que é igual o Transforme, vai se transformar num robô. Uma vez me atrapalhando no celular, meu filho foi, me dá aqui, pai. 17 anos. Aprendeu? Digo, lógico que não. Ele aprendeu, vou ensinar de novo, viu? Aprendeu? Digo, meu filho, me dá de volta. Qualquer coisa eu peço para você. Sabe tudo. Mas como está a sua vida com a palavra? Como está seu relacionamento com a palavra? Vamos fazer um teste básico? Teste básico. Você passa mais tempo orando ou com o celular? Não responda, só fica pensando. Você vai responder a Deus em casa. Você passa mais tempo lendo a Bíblia ou vendo story? Vendo Instagram? Ele endoidou. Porque hoje é assim. E pior, gente velha. No celular aqui assim, e esse dedo, né? Esse dedo aqui, ó. Eu fico assim olhando e, meu Deus, o que é que está acontecendo? E sabe qual é o pior? Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Como uma verdade absoluta. Ah, é verdade, porque eu vi no Instagram. Ah, pastor, é verdade, porque eu vi no Google. A verdade absoluta está aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que é a verdade absoluta. É aqui que diz como eu vou conduzir minha família. É aqui que diz como eu vou conduzir a minha empresa. É aqui que diz como eu vou conduzir a minha vida. É aqui que diz o que na minha mente tem que ter. Filipenses 4:8. É aqui que diz como uma igreja anda. É aqui que diz como uma esposa trata o marido. É aqui que diz como o marido trata a esposa, educa os filhos. É aqui que é a verdade, não é Instagram, não é YouTube, não é Google. O celular não é a boca de Deus. A Bíblia continua sendo a boca de Deus para a humanidade. Mas ele fala aqui no versículo: em tempo e fora de tempo, ousadia e prontidão. Isso significa pregar quando for conveniente e quando não for. Ou seja, se eu sei que eu sou de Cristo, eu sei que essa
palavra transforma, que essa palavra liberta, que essa palavra batiza, que essa palavra transforma e muda qualquer tipo de pessoa. Eu tenho que ter ousadia para pregar ela em locais convenientes e não convenientes. Por que você está com medo de pregar? Ah, pastor, eu não tenho o conhecimento que o senhor tem, eu não falo como o senhor fala. Prega o que você vive. Sabe qual é o mal? Sabe por que você tem medo de pregar? Porque você não vive. Porque quando eu vivo o evangelho, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu vivo o evangelho, eu prego em tempo e fora de tempo. Se eu não estou pregando, é porque eu não vivo com o Senhor. Porque aquele que anda com o Senhor não consegue ficar calado. Glória a Deus. Não podemos esperar o momento certo ou a popularidade. Não, quando eu for famoso na escola, quando o pessoal começa, ninguém vai parar para te ouvir, não, querido. Faz acontecer. Eu trabalho com empresas, filho. Eu sou gestor de recursos humanos. Eu sou treinador de pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Mas na minha palestra, como eles esperam, um versículo. Um princípio. Aí o cara faz, pastor Anderson, né? Que não é pastor lá, não. É diretor Anderson. Diretor Anderson, o senhor fala umas coisas bonitas. Eu digo, meu Deus, está na Bíblia. Sabe como eu conquistei minha mãe e meus irmãos? Pregando a Bíblia. Porque eles olhavam para mim, antes que eu era, e depois estão vendo como eu sou. E perguntaram, como foi isso, Anderson? Eu encontrei a Bíblia. Tinha um missionário que ele só tinha 2 Timóteo. E aí os outros missionários souberam disso, num país pequeno. Souberam de não, vamos levar uma Bíblia para ele. Vamos levar uma Bíblia do Novo Testamento e Antigo Testamento. Vamos levar para ele. E os missionários chegaram tudo felizes. Arrumaram uma Bíblia de estudo bonita para entregar para ele. Aí ele pegou essa Bíblia. Sabe qual foi o questionamento dele para os outros missionários? Meu Deus. Quantos problemas essa Bíblia que vocês estão me dando trouxeram para vocês? Porque eu só tenho 1 Timóteo. E estou quase morrendo aqui. Quantos problemas você tem por causa do evangelho? Sabe qual é o nosso mal e o diabo sabe disso? Você quer ser aceito, meu irmão. Isso é a orfandade que está no teu coração. Porque quando você foi retirado do jardim do Éden, essa orfandade, esse senso de pertencer ficou da sua alma. Por isso, quando Jesus vem, ele te recebe a uma família, te coloca numa mesa e muda todo o teu vestir. Ele faz, você é meu filho, filho amado. Ele te dá filiação, ele te dá paternidade, mas ele te dá um local, um lugar. Por isso que a ceia do Senhor é muito importante. Você faz parte dessa mesa. E ninguém te tira. Por isso não queira ser aceito pelo mundo, porque você já foi aceito por Deus. Então, enquanto você tiver com essa crise existencial, essa lacuna na sua alma emocional, que eu quero ser aceito, muitas vezes você não prega na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, porque você quer ser aceito. Muitas vezes você, por não querer ser o cara chato da galera, você começa a negociar valores. Eu tenho ensinado isso muito a meu filho e a minha filha. Não negocie valores eternos por coisas terrenas. Independente de quem quer lhe aceitar, você já foi aceito no céu. Você foi aceito na família de Deus. Deus olhou para você e abriu os braços e disse, vem, filho amado. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém não chega ao Pai a não ser por ele. Então temos que entender nessa noite que devemos ser fiéis mesmo em tempo de rejeição, oposição ou frieza espiritual. Não importa como está o mundo, importa como eu estou. Porque eu vou para a China, e aí? Vou me desviar lá? Vocês daqui a pouco, alguns estão na faculdade, e aí, vão desviar? Alguns de vocês vão se aposentar, e aí? Morreu?
Não, porque não importa a frieza do mundo, não importa como o mundo está. O importante é, a minha alma continua louvando ao Senhor em tempo e fora de tempo. Por isso que quando a palavra de Deus reina em mim, nada mais pode me matar, porque eu já estou morto. Morto não se sente ameaçado. Por isso que nada mais me ameaça, porque eu estou morto em Cristo Jesus. E vou ressuscitar com Ele. E quando Ele disser, vinde, bendito do meu Pai, eu quero estar nessa lista. Amoestar, repreender e exaltar. A palavra corrige e encaminha. Então eu falei sobre a importância da palavra. Eu falei sobre pregar em tempo e fora de tempo, mas entenda bem, e é isso que eu quero trazer para nós nessa noite também, que pregar o evangelho, quando a pregação é bíblica, primeiro, ela confronta erros. Como eu sei que a minha mensagem está sendo bíblica, quando eu sei que aquilo que eu estou falando é bíblico, ela confronta erros. Toda a mensagem de Deus é: arrependei-vos. Quando João Batista veio anunciar o dia aceitável do Senhor, quando ele veio abrir caminho para aquele que é eterno, ele falou: arrependei-vos. O nosso mal é que não pregamos mais isso. O nosso mal é que pregamos pregações coach, pregações que o ser humano se sinta bem, porque eu quero ver a plateia sorrindo. Eu quero ver a plateia feliz. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para ser filho de Deus. Deus nunca te prometeu felicidade. Evangelho não é para deixar o ser humano feliz, o evangelho é para deixar o ser humano salvo. Por isso, a pregação bíblica, ela repreende, ela confronta o erro. Ela exorta com longanimidade, ensina com paciência. Pregação bíblica é aquela que estou aqui, ó, todo domingo. Aqui não, né? Mas lá onde eu pastoreio, tem pessoas que sentam aqui assim, ó, há 10 anos. Há 5 anos. E aquilo que eu prego, o cara cai. Aí eu faço, meu Deus do céu. Como é que ele caiu nisso? Eu falo todo domingo sobre isso. Sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Continue ensinando. Continue ensinando. A pregação do Evangelho é uma pregação reta, mas longânima. Dura, mas cheia de graça. Firme, mas com amor. A pregação do Senhor não tira nenhum e nem outro. Eu posso amar você, discordar de você profundamente e te amar grandemente. Eu discordar de você não é dizer que eu não te amo. Vem cá, Deus te ama, sim ou não? E Ele concorda com tudo que você diz, mas Ele te ama. O mal que a gente pensa é que o amor de Deus é fazer tudo o que eu quero. Ei, minha mãe está com câncer terminal. Daqui uns meses eu posso perder ela. O meu Deus continua sendo bom. Mas tu acha que eu não estou orando por cura, não? Estou, não sou besta. Enquanto ela estiver viva, estou orando. Sabe para que eu vou para Recife? Só para ungir ela. Só para ungir. E orar por ela e ficar até... Vou chegar terça, segunda, tarde e até quinta noite, porque final de semana eu tenho um compromisso já. Aí eu volto para palestrar. Mas eu vou estar lá só para ler a palavra e orar por ela. Ler a palavra e orar por ela. Mas Deus pode não curar. E aí? Mesmo Ele não curando a minha mãe, Ele continua sendo o Senhor da vida dela e da minha vida, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de todo poder, porque mesmo não fazendo o que eu quero, Ele continua sendo Deus. E se Ele faz o que eu quero, sempre quando eu quero, é porque Ele não é Deus, mas eu sou Deus. Eu aprendi lendo a Bíblia, eu não sou Deus. Então, quem é Deus na sua vida? Sua vontade ou Deus da Bíblia? Então, somos nós que submetemos
a Ele. E Ele faz quando quer e quando quiser. Ensine com paciência a demonstrar. Desafie a mudança. A pregação do Evangelho sempre vai levar você a mudar. Pregação do Evangelho que você ouve e não desafia você a nada, não é bíblico. Por isso, cuidado com o YouTube. Não, eu vou ver esse pregador que com ele eu fico rindo. Começa a rir. Não, com esse pregador aqui, eu acho tão lindo, eu até choro. Mas se a pregação é bíblica, você muda. Pregação boa é aquela que me leva a pensar e a mudar aquilo que é errado para o que é certo. Então nós precisamos de pregações que nos confrontem o nosso erro, ensinem com paciência e desafiem a mudança. Porque o Evangelho não é só um consolo, mas também confronto. Repita comigo, o Evangelho não é só consolo, mas também confronto. Devemos amar as pessoas o bastante para dizer a verdade. E isso é amor. Amor não é dizer que você quer ouvir. Amor é dizer a verdade. Eu te amo tanto que eu te digo a verdade. Nosso amor não é fingido, gente. Por isso que esse amor o mundo não entende. Por isso que esse amor não consegue chegar em Deus. Porque Deus não quer saber... Não, calma. Lembrei da minha esposa. Vai devagar, Anderson. Vai devagar. Eu quero que você entenda que Deus te ama, sim ou não? Sim. Mas Ele sempre vai falar a verdade. Eu sou casado há 22 anos. Sabe por que eu sei que minha esposa me ama? Primeiro porque ela escolheu, porque amor é escolha. Não é sentimento. Mesmo sendo quem eu sou, ela me escolhe me amar todo dia. É uma santa. Mas outra coisa que diz que ela me ama, ela não mente para mim. Desculpa dizer isso. Se você mente para alguém, você não a ama. Eita Deus. Se você mente para o seu filho, você não o ama. Se você mente para sua esposa, você não a ama. Se você mente para o seu esposo, você não o ama. Quem ama, fala a verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, é a maior prova de amor que Deus tem por nós, porque ela só fala a verdade, gostando ou não gostando. Amém, povo de Deus? Amém. O Evangelho não é só consolo, mas também confronto. Devemos amar as pessoas o bastante para dizer a verdade. E para finalizar, eu quero trazer o no capítulo 2, versículo 2 ainda, a quinta parte. Com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda paciência e verdade. Longanimidade, ensinar com amor, sabendo que mudanças levam tempo. O que é ensinar a palavra, pregar a palavra com longanimidade? É saber que eu estou pregando a verdade, mas existem tempos diferentes. Eu estou com um novo convertido lá, pastor, que é tremendo. É o Tiago. Ele vai ser agora obreiro da igreja. O cara é pau para toda a obra, deixou a cachaça, deixou o cigarro, estava traindo a esposa, não trai mais, cuida dos meninos. O menino está rolem. Santo. Já eu tenho um crente de 15 anos na igreja. Ô, Jesus. Que toda semana eu tenho que estar na casa dele. Entende? Aí eu poderia dizer, quem é o melhor crente? Tiago. E quem é o pior? O crente velho. Não. Os dois são bons. Só que cada um tem seu tempo. Tem gente que você fala aqui, ó, amanhã está vivendo. Tem gente que você fala aqui, ó, e depois do culto ainda gera dúvida em você.
Já viu aquela pessoa que você conversa com ela, aquilo que você sabia, você sai até com dúvida? Meu Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Cada um tem seu tempo. Agora, o importante é não estar parado. Cada um tem o seu. O que a gente não pode deixar no nosso coração é: parei. Não quero mais. Não, Senhor. Eu estou caindo, mas eu quero crescer. Eu estou caindo, mas eu quero mudar. Eu não estou conseguindo, mas eu quero, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vem, Senhor. Eu clamo a Ti todo dia. Me ajuda a ser o melhor homem. Me ajuda a ser uma melhor mulher. Mas eu estou aqui aos Teus pés, até que o Senhor volte. Longanimidade e com doutrina. Opiniões humanas, mas não opiniões humanas, mas verdades eternas de fé. O que muda a gente não são opiniões humanas. O que muda a gente são verdades que geram fé. Que essa verdade entre no seu coração nessa noite. Que essa verdade de pregar a palavra entre no seu coração nessa noite. Que essa verdade de admoestar, repreender, exaltar, a palavra corrige, encaminha, seja uma verdade do seu coração. Que ousadia e prontidão sejam uma verdade no seu coração. E que a centralidade da Escritura seja uma verdade no seu coração. Mas não esqueça, você tem pregado a palavra? Você tem vivido a palavra? Hoje Deus nos chama a renovar nosso compromisso com o Evangelho verdadeiro. A tempo e a fora de tempo. Eu te convido agora a ficar de pé, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Dedilha, eu faço o resto. Aquele é ele. Eu quero que você entenda, eu tenho duas perguntas para você nessa noite. Você tem pregado a palavra? A palavra? Mas aí eu quero trazer algo para mim, pessoal. Não tem como você falar aquilo que você não vive. A pergunta nessa noite é: aquilo que Deus tem te ensinado, você tem vivido? Em casa. O primeiro campo missionário do ser humano é a sua casa. Às vezes nós queremos ir para o bairro, queremos ir para outros países, queremos ir para o sertão. Mas uma coisa que eu coloquei no meu coração há 23 anos: o primeiro povo que eu tenho que alcançar é o meu. Eu não aceito uma mulher doente na minha casa, emocionalmente. Uma coisa que eu fico feliz é olhar para minha esposa e ver que ela está bem, porque eu sou sacerdote dela. É olhar para meus filhos e ver ele amando o Evangelho, não trabalhando, porque trabalhador qualquer um é. Trabalhador qualquer um é. Eu vou cantar daqui a pouco, peraí. Não, brincando. E às vezes nós escondemos como Adão naquilo que Deus criou. Aí Deus hoje, nessa noite, diz assim: ei, Adão, onde estás? Deus, nessa pregação, está falando com você. Aonde você tem se escondido? Por que nessa área você não tem conseguido viver o Evangelho? Por que você continua caindo nessa área? Hoje é uma noite de crescimento espiritual, de você pedir perdão. Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Feche seus olhos. Não tenha medo, ninguém vai roubar você não. Pode fechar os olhos. Mas seja sincero com Deus agora. Senhor, nessa área eu não tenho vencido. Eu continuo bruto. Eu continuo mentindo. Eu continuo me escondendo. Eu venho para a igreja quase que a pulso. Eu quero só ouvir mensagens que geram mimos no meu coração.
fechadura, eu fico trancado, eu fico preso nas minhas verdades. Comece a orar ao Senhor. Quem você é quando ninguém está vendo? Deixa a palavra de Deus entrar agora no seu coração. Deixa a palavra de Deus entrar e encontrar entrada em seu coração. Porque o que vai mudar você não é estar na igreja só, faz parte. O que vai mudar você e as suas atitudes é se aproximar da palavra, amar a palavra, viver a palavra. Por isso Paulo falou para Timóteo: pregue a palavra, porque é ela que transforma pecador em santo. É a palavra que transforma um viciado em uma pessoa liberta. É a palavra que transforma um adúltero em um homem fiel. É a palavra que transforma um assassino em pastor. É a palavra que continua transformando a humanidade caída. Por isso, Timóteo, pregue a palavra, viva a palavra, ensine a palavra, repreenda com a palavra. Deixa a palavra agora entrar em seu coração. Ela falou com você. A palavra de Deus falou com você. Deixa ela lavar o teu coração agora. Deixa a palavra consertar esse caminho torto. Deixa a palavra consertar o teu casamento. Deixa a palavra consertar o teu casamento. Deixa a palavra consertar a tua casa. Clame pela palavra agora. Clame pela palavra agora. A palavra ressuscitou. A palavra ressuscitou. A palavra é Jesus. Deixe que a palavra, o pão da vida, entre na sua casa agora. Deixe que a palavra, que é o pão da vida, entre na sua alma agora. O refrão. Vamos pro refrão. Vamos pro refrão. Pode ir comigo. Pode ir comigo. Por Ele. Só por Ele. Só por Ele. Enquanto você está adorando, Ele vai curar a tua casa. Enquanto você está adorando, Ele vai curar o teu casamento. Ele vai libertar o teu filho. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui brincando, Senhor. A gente não veio ver pregador, evento. A gente veio buscar a Tua palavra. A gente veio buscar a Tua palavra, Senhor. Nós necessitamos da Tua palavra. A minha família necessita da Tua palavra. A minha alma necessita da Tua palavra. A minha mente necessita da Tua palavra. Por isso, nós adoramos nesse lugar o Deus da palavra. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é prumo para a nossa vida. A Tua palavra é a nossa bússola que conduz o nosso caminho. Por isso, nessa noite, nós nos entregamos a Ti e Te adoramos, Espírito e em verdade, em nome de Jesus.
exorta, mas também confronta. Ela corrige, ela cura. E é com base na palavra de Deus que foi ministrada nessa noite. Eu quero lançar um desafio para você. Você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida com base nas Escrituras. Você que ouviu essa palavra, que certamente foi confrontado por essa palavra, que sabe que mentir é errado, sabe que adultério é errado, sabe que preguiça é errado, sabe que desobedecer a palavra, negligenciar a palavra é errado, sabe que viver a sua vontade e não viver a vontade de Deus é errado. E você que quer fazer diferente, você que entendeu isso e quer fazer diferente, quer assumir um compromisso, por favor, sai do seu lugar, vem aqui, receba essa renovação hoje, da parte do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Tem mais gente aqui nessa noite precisando de renovo, tem mais gente precisando de cura, precisando de libertação, tem mais gente precisando assumir um compromisso com Deus, tem mais gente precisando levar Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério. Tem mais gente precisando tomar uma decisão radical na sua vida. Tem mais gente precisando ser radical nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus comportamentos. Tem mais gente precisando realmente se apartar de vez do pecado. Tem mais gente. Louvado seja Deus. Pastor Anderson, eu quero que você faça mais uma oração por este povo. E eu quero estender. Eu sei que o senhor sai daqui e vai a Recife orar pela sua esposa, pela sua mãe. Mas eu sei que tem gente aqui também que aguarda do Senhor a cura também. Se você tem alguma enfermidade, também vem à frente. Se você está com alguma enfermidade, também vem à frente. Primeiro é o compromisso com Deus. Segundo é também, o primeiro compromisso que eu tenho chamado você é um compromisso com Deus. O segundo é um compromisso com a graça, com a cura de Deus. Você está precisando de algo da parte do Senhor nosso Deus, venha também. Sua vida a Jesus, levante suas mãos. Só quem quer entregar a vida a Jesus, repita comigo: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a andar contigo. Eu não quero andar mais com as minhas ideias. Eu não quero andar nos caminhos errados que eu andava. Eu quero andar o teu caminho. Eu quero andar na tua verdade. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, depois você vai procurar o pessoal da comunhão. Levanta a mãozinha aí, é o pessoal que pode ajudar. Pega aqui da igreja. Você vai procurar essas pessoas, tá bom? Para conversar. E agora eu quero orar por todos. Comigo, louvor.
em nome de Jesus, eu oro pelo milagre do Senhor, o milagre da salvação, o milagre que tem dado cura em cada lar, em cada pessoa. Tu sabe aonde está doendo, tu sabe qual é a doença que tem acontecido na vida dessa pessoa. Eu oro nessa noite por cura, que saia daqui curado, mas também eu oro que a maior cura seja a cura da alma. Eu oro que a tua palavra faça reviver essa alma que estava morta, faça reviver essa pessoa que estava longe do Senhor. Eu oro que nessa noite a tua palavra encontre morada em cada coração que está aqui na frente, que a tua palavra seja realmente uma palavra que liberta, uma palavra que cura, mas uma palavra que traz o batismo do Espírito Santo. Eu oro que cada um aqui nesse lugar não viva como quer, não viva como pensa, mas que cada um aqui nesse lugar viva como a tua palavra ensina. Senhor, nós estamos aqui nessa noite clamando pela tua palavra em nossa vida, pela tua palavra em nosso lar, pela tua palavra em nossos negócios, a tua palavra na criação dos nossos filhos, a tua palavra no nosso casamento. Eu oro que a tua palavra venha forte no nosso ministério, que a tua palavra, Deus, seja a única coisa que queremos agradar, porque nada é mais importante do que a tua palavra, Senhor. Nada é mais importante do que a tua palavra, porque a tua palavra diz que só vai chegar perto do Senhor aqueles que crerem, mas é a tua palavra que faz a gente crer, Senhor. Então que a tua palavra entre agora nas almas, que a tua palavra entre agora nos corações. Abra seu coração agora para a palavra de Deus. Peça para a palavra de Deus entrar em seu coração agora. Lembre dos versículos que você aprendeu e comece a recitá-los. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida, e ninguém vai vir ao Pai a não ser por ti. Por isso que nessa noite nós dizemos: Jesus, continue sendo a porta. Jesus, continue sendo a porta. E nós estamos batendo nessa porta agora. Então eu oro, Senhor, que a nossa mente seja liberta de toda falsa profecia, de toda mentira, de tudo aquilo que aprendemos na nossa família disfuncional. Nós dizemos agora: sai em nome de Jesus. Todo ensinamento errado sai em nome de Jesus. Toda sofisma sai em nome de Jesus. E agora você vai trazer para a sua mente. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Por isso eu digo agora, no mundo espiritual, na minha mente, só a palavra de Deus. No meu coração, só a palavra de Deus. Na minha alma, nas minhas emoções, só a palavra de Deus. Comece a adorar Ele. Comece a glorificar o nome dEle. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Ele vela pela sua palavra. Jesus vela pela sua palavra.
Jesus vela pela sua palavra. Jesus vela pela sua palavra. E ninguém e nada vai acontecer antes de se cumprir, nem um tio. Vamos tirar essa palavra. Tudo que ele falou em sua palavra, ele vai cumprir. E a Bíblia diz que logo ele voltará. É nisso que nós confiamos. Inferno, tu perdeu de novo. Inferno, tu perdeu de novo. Porque a palavra do nosso Deus diz que logo ele voltará. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de ordem. Ele já disse que vai vir buscar a sua igreja. E nós seremos arrebatados. Por isso estamos aqui, Senhor, crendo na tua palavra, que é viva e eficaz. Por isso estamos aqui, crendo na tua palavra, que diz que as nossas lágrimas nos céus serão enxugadas. Por isso que nós estamos aqui dizendo e acreditando que aqueles que morreram, crendo na tua palavra, quando o Senhor voltar, ressuscitarão. E minha mãe está nisso, Senhor. Ela pode morrer, Senhor, mas ela vai ressuscitar quando o Senhor voltar. Ela pode morrer, Jesus, mas as lágrimas delas serão enxugadas no céu. Por isso, eu declaro no mundo espiritual, nós amamos a Jesus acima de todas as coisas. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero despedir você, antes de despedir você, eu quero agradecer Pastor Anderson, muito obrigado. Espero que antes de você ir à China, você retorne a essa casa. Quero agradecer a todos os visitantes que vieram essa noite. Sejam todos muito bem-vindos, voltem mais vezes. A casa do Pai é a casa dos filhos. Você é muito bem-vindo. Quero agradecer a mocidade da igreja que organizou esse congresso. Deus abençoe, Deus possa avivar o coração de vocês. Vocês sejam instrumentos nas mãos do Pai. Sejam indesculpáveis. Aleluia. Ergam suas mãos, recebam a bênção apostólica. Saia nessa noite por aquelas portas cheios da palavra de Deus, do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, meu irmão, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que recebe, diga amém. Aleluia! Que Deus te abençoe.